pegar esse ponto, Rubens, porque entre as respostas que nós já trouxemos à informação do nosso público depois desse inusitado palestra do presidente, tem uma que eu vou destacar primeiro e logo passar a palavra à Thaís e ao Caio, que foi a do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Ele se pronunciou a respeito desse inusitado encontro, dessa palestra de Bolsonaro aos embaixadores via o Twitter. Todo mundo consegue ler, né? O que disse o... Eu vou ler para acompanhar quem comigo não consegue ver a tela nem de perto. O Congresso Nacional, cuja composição foi eleita pelo atual e moderno sistema eleitoral, tem a obrigação de afirmar na população que as urnas eletrônicas darão ao país o resultado fiel da vontade do povo, seja qual for. A segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida. Não podem mais ser colocadas em dúvida. Essa frase é crucial. Não há justa causa e razão para isso. Esse questionamento, o questionamento que o Bolsonaro fez, esses questionamentos no plural são ruins para o Brasil sob todos os aspectos, diz o presidente do Congresso. Uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e à divergência, independentemente do tema, mas há obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela sociedade brasileira, que não mais admitem discussão, fecha aspas, do Twitter do Pacheco. E o Arthur Lira, Thaís Arbex, lembra da PEC, quando ele derrubou a história do voto impresso e aí disse ao Bolsonaro, olha, ok, tudo bem, você forçou, eu vou fazer esse negócio voltar na Câmara, agora cala a boca. Cadê o Arthur Lira? Dizem que está no seu estado, Alagoas, mas... Ah, eu pensei que era algum estado de espírito, ele está geográfico no estado... Tá bom, ok. William, posso trazer um elemento também para esse dia? Você não precisa pedir licença para nada aqui, Thaís. A gente teve uma decisão ontem que ela é bastante emblemática do ministro Alexandre de Moraes. Saiu depois das 11 da noite uma decisão a respeito de um pedido do PT sobre o presidente Jair Bolsonaro, seus aliados, usarem o caso da morte do Celso Daniel para atacar o ex-presidente Lula, relacioná-lo à morte. Mas essa decisão, que a gente já sabe o resultado, que a gente sabe, viu como ela tem ali muitos recados do ministro Alexandre de Moraes. Ministro que assina como presidente interino do Tribunal Superior Eleitoral e que, na verdade, conversando com muita gente hoje, ela cria, na prática, um precedente para o combate às fake news dentro do TSE. Foi essa a explicação que eu ouvi. E tem um trecho que é bastante importante, me permite ler, é muito curto. A Constituição Federal não autoriza, a partir de mentiras, ofensas e de ideias contrárias à ordem constitucional, à democracia, o Estado de Direito, que os pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores propaguem inverdades que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. Então, nessa decisão está tudo o que o presidente não poderia ter feito hoje. Para além do que a gente já sabe, que poderia se enquadrar, sim, num crime de responsabilidade, existe ali uma série de atos que, sim, são crimes eleitorais e que muito possivelmente serão questionados na Justiça Eleitoral. Mas Alexandre de Moraes deu, nessa decisão de ontem à noite, Thaís, quase que um roteiro do que não poderia ter sido feito. Há dois grandes aspectos que você está mencionando aí, eu vou separá-los um pouquinho, desculpe o artificialismo, só para a gente se concentrar num e no outro. Você está levantando, em primeiro lugar, quais são as consequências políticas do ponto de vista do processo eleitoral, com esse ato de hoje do presidente da República, e, por outro lado, você está descrevendo qual é o tamanho da briga que ele está comprando com quem vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral. E que disse alto e bom som, quem propagar fake news, eu caço o registro. Vamos nos concentrar nesta segunda parte, com a qual a Thaís terminou a intervenção dela agora, Caio, e perguntar se o Bolsonaro realmente vai topar essa briga com o Alexandre de Moraes? Eu vejo duas situações distintas. Eu vejo uma situação até a eleição, acho muito difícil o Tribunal Superior Eleitoral, até o Alexandre de Moraes, caçar o registro de um presidente da República candidato à reeleição. O Tribunal Superior Eleitoral, a gente já debateu isso aqui várias vezes, quando teve a oportunidade de punir o presidente Jair Bolsonaro pelo impulsionamento de fake news nas eleições de 2018, ficou esperando o Congresso Nacional, ou seja, o universo político, piscar para ter um estofo político de uma decisão difícil, sim, de ser tomada, porque é difícil você caçar um presidente da República eleito, é difícil você caçar
um registro de uma candidatura de um candidato à reeleição estando no cargo com 1/3 do apoio da população. Não é uma tarefa simples. Seria para um discurso de perdedor um sonho. Exatamente. Não é uma tarefa fácil. Eu acho que até o Alexandre, ele sempre manda o recado, ele sempre manda os sinais todos, mas ali na hora de executar é um projeto difícil de executar, você caçar o registro de qualquer candidatura, aliás, ainda mais de um presidente candidato à reeleição. Agora, depois da eleição, eu acho que aí, né, uma vez abertas as urnas, né, a urna não se abre mais, mas uma vez... Computados os resultados. Computados os resultados, aí sim eu acho que todo esse estofo ali que o TSE, o Alexandre vai montando, aí sim vai ser colocado em prática, porque a partir do momento em que a urna estiver aberta, se Bolsonaro perdeu para Lula pelo sistema atual, né, o que hoje a gente pode falar que é uma tendência, né, pode ser que vire o jogo, mas hoje você tem uma tendência clara de vitória do Lula. Se isso ocorrer, vai ter todo um Congresso novo eleito, que todos os caras ali, a Justiça Eleitoral vai ter um apoio político de governadores eleitos, de deputados eleitos, senadores eleitos, de imprensa, de empresários, de tudo que não teve ali em 64, para tocar isso adiante. Eu só tenho uma dúvida hoje, que já vem de alguns dias a partir de conversas. Eu não sei o papel das Forças Armadas aí. Não estou falando de militar de reserva. Ok, peraí, vamos ponto por ponto. Sim. Deixa eu voltar à questão política e colocar o Rubens de volta na conversa, com o seguinte aspecto, Rubens. Você participou aqui de uma roda de análise no WW, me lembro muito bem, quando o governo americano deixou claríssimo que não toleraria contestação ao processo eleitoral brasileiro. Como é que fica agora? Eu acho, não é de agora, eu acho já de algum tempo que não só o governo americano, mas os governos europeus vão reagir e vão colocar sanções contra o Brasil. Você viu o que aconteceu anteontem, no fim da semana, lá no Congresso americano, na votação da lei do orçamento americano, incluir uma emenda pela qual se obriga o Departamento de Estado a apresentar um relatório sobre as eleições no Brasil e a interferência dos militares. Essa emenda acabou não sendo votada, mas você vê a disposição dos congressistas americanos. A mesma coisa vai acontecer na Europa. Se houver qualquer problema que afete a democracia, as instituições, o resultado das eleições, se houver contestação, se houver violência aqui dentro relacionada com a eleição, a reação no exterior vai ser muito forte. Eu acho que eu não tenho a menor dúvida de que sanções políticas, e eu não afasto a possibilidade de sanções comerciais também contra qualquer movimento antidemocrático aqui no Brasil. Thaís, o Caio levantou uma dúvida, o Rubens já apontou mais ou menos o cenário que se desenharia em função das dúvidas que o Caio trouxe. Quando a gente fala no papel dos vários atores nessa constelação política, nós demos uma espiada no que seria o papel do TSE, via a posição do seu próximo presidente, o ministro Alexandre de Moraes, que é do STF também. O Caio levantou uma dúvida sobre o papel dos militares. Até aqui, as conversas que eu tenho tido também, até programas recentes que fizemos, reunindo ex-ministros da Defesa, parece haver um entendimento nas esferas políticas em Brasília que as posições individuais de indivíduos que ainda vestem farda ou até aqui vestiram farda e a posição da instituição a qual esses indivíduos pertenceram ou ainda pertencem são coisas diferentes. Do meu ponto de vista, o público não nota essa diferença, mas do ponto de vista da ação política, seria o ponto agora na nossa rodada de análise de nos perguntarmos onde é que estão os militares nisso? Pois é, o Caio trouxe uma apuração agora há pouco no Jornal da CNN que mostra que foram os militares que, não sei se é correto usar essa palavra, mas que bancaram o evento de hoje. Mas quais militares? Exato, era isso que eu ia colocar neste momento. Quais militares? Os militares do governo. E aí, se eles representam a instituição, William, eu tenho também de conversas, tenho a sensação de que não representam o sentimento da instituição, de que não haverá
nenhum movimento golpista por parte das Forças Armadas, embora hoje o presidente tenha dito mais de uma vez, eles se esqueceram que eu, que sou o chefe das Forças Armadas, não literalmente assim, mas ele disse mais de uma vez isso. Ele fez questão de dizer nós as Forças Armadas, sempre se colocando como comandante das forças e indicando ali, né, que as forças fariam tudo que for possível para questionar aquele resultado que não for o que ele deseja em relação às eleições. Voltando um pouquinho só no que nos disse o Rubens Barbosa, esse sentimento é o que tem aqui, principalmente no judiciário, de que a comunidade internacional não apoiaria. Então, um dos alicerces, neste momento, do judiciário, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral, é a convicção de que, neste momento, qualquer tentativa do presidente Jair Bolsonaro de contestar a eleição, quiçá questionar até a realização da eleição, ela não encontra respaldo externo. E isso é um fator determinante para esse judiciário acreditar que teremos eleição e que, sim, teremos acatado o resultado do nosso pleito, seja ele qual for. E nem interno, né? Nem interno. Quem respaldaria uma contestação, uma ruptura, uma Mas peraí, eu acho que o nosso público exige de nós que a gente dê nome aos bois. Eu tive na minha carreira de repórter internacional a oportunidade de cobrir golpe na Turquia, cobrir golpe na Polônia, cobrir tentativa de golpe na Espanha. E no fundo, quando se fala de violência contra a norma estabelecida, a norma legal, a norma respeitada, sempre se fala quem tem o exército na rua. Quem tem aqui o exército na rua? Mas você diz exército armado ou popular? Tropa. Você diz? Não, eu estou falando de tropa. Arma, tanque? Tropa. Tem uma hora num golpe militar que alguém diz, eu vou para a rua com as minhas armas garantir aquilo que eu acho que eu tenho que garantir. Qual é a tropa que o Bolsonaro tem? Do que a gente ouve, com os próprios generais da ativa, 4 estrelas, eles se dizem pela legalidade, eles contestam qualquer possibilidade de ruptura, isso em apuração de bastidor, de conversa, porque quem fala pelas tropas são os comandantes das tropas, né? Os comandantes das tropas, pelo menos o do Exército, que é a maior, 230 mil oficiais... Sim, a tropa decisiva. Exatamente, não se manifesta e é constantemente trocado. Aliás, eu estava lendo, inclusive nesse fim de semana, uma avaliação interessante de que a própria troca constante dos comandantes de forças por parte do presidente Jair Bolsonaro é uma maneira de enfraquecer e não permitir a ascensão de lideranças até para contestá-lo. Porque se ele teve 3, né? Ele teve 3 comandantes, né? Teve o Edson Pujol, depois foi o Paulo Sérgio. Sim, você está se referindo a uma interpretação corrente nos meios políticos e nos meios acadêmicos, segundo as quais, me perdoe, eu só estou resumindo o que você disse, que eu li isso aí também. Sim. E o seguinte, a frequente troca de comandantes, na verdade, é um sinal de fraqueza. Sim. Na verdade, é um sinal da incapacidade dele de fortalecer um esquema, como se dizia antigamente, né? Sim. Um aparato próprio dele que lhe permitisse dizer, se for para o pau, eu mando na tropa, não manda na tropa. Isso ficou bastante claro na troca do general Fernando, né? Foi. Não, e agora trocou de novo, né, Thaís? Agora colocou o chefe do Exército, da tropa, das armas... No Ministério da Defesa. No Ministério da Defesa, né, para estar fazendo o que está fazendo, que é para contestar o sistema. A grande dúvida, só finalizando assim, a grande dúvida minha, que eu não tenho a resposta, e eu sempre coloco nas apurações, hoje eu fiquei conversando com generais hoje, da ativa, o que vão fazer... O que farão as armas quando Bolsonaro pede e contesta o resultado e argue o artigo 142 da Constituição, ou alguém chama GLO e ele não deixa a GLO... Peraí, traduz GLO para o público. Garantia de lei e ordem. Isso. E a gente está acostumado a falar disso, mas quem não está assistindo nem sempre. Sim, porque tem instrumentos jurídicos existentes na Constituição e na legislação brasileira que, numa situação como essa, que está se aproximando de uma eventual derrota do presidente Jair Bolsonaro, que ele poderá
arguir, ele poderá chamar esses instrumentos jurídicos e as armas terão, de alguma maneira, se posicionar. Eu não tenho a resposta ainda como as armas se posicionarão a esse chamamento dele.